Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Noções Teóricas e Práticas do Registro de Marca no NPI. Na aula passada, nós encerramos falando sobre as 4 possibilidades de extinção do registro de marca, que é o fim do prazo, a renúncia, a caducidade ou a ausência de representante legal no Brasil. Nessa aula, nós vamos falar sobre recursos e processo de nulidade de marca no INPI. Iniciando com as disposições gerais, importa notar que a decisão sobre recursos e processos administrativos de nulidade é de responsabilidade exclusiva do presidente do INPI e encerra a instância administrativa, conforme disposto nos artigos 171 e 212 da Lei de Propriedade Industrial, os quais passo a ler agora. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior de 60 dias para o titular se manifestar, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 212. Salvo expressa disposição em contrário das decisões de que trata essa lei, cabe recurso que será interposto no prazo de 60 dias. Os recursos serão decididos pelo presidente do INPI. Acontece o seguinte: você fez um requerimento de registro de marca para solicitar o registro da marca XY. O processo transcorreu-se normalmente, em tese, mas no curso do processo houve uma nulidade. Por exemplo, você apresentou uma petição fora do prazo. Por exemplo, uma petição para corrigir um erro de forma, né? Na análise formal, saiu a publicação na RPI para você retificar esse erro formal em 5 dias e você só apresentou a petição no 6º dia. Contudo, por mais esdrúxulo que pareça, apenas por uma suposição, né, o INPI não percebeu, esse é um caso assim, bem exemplificativo mesmo, apenas para compreensão da matéria. Não percebeu isso e seguiu o processo e ele concedeu o seu registro. A sua marca foi concedida e o registro estava em pleno vigor. Porém, um terceiro, ele busca abrir um negócio semelhante ao seu e que é uma marca que ficou muito parecida com a sua. Na pesquisa prévia dele, ele identifica que a sua marca pode dar conflito com o que ele pretende registrar e também ele identifica que, por exemplo, houve esse erro aqui na contagem do prazo, que não foi identificado no momento da concessão do registro. Diante disso, ele ingressa no INPI com a petição de nulidade de marca, com a finalidade de nulificar o seu registro de marca, né? Ele quer anular a marca que você possui para em seguida poder solicitar o registro da dele e a sua não dar conflito com a que ele pretende registrar. Esse processo administrativo será julgado pelo INPI, pelo presidente do INPI, como vimos, né? Porém, você,
como titular da marca, será intimado para, em 60 dias, apresentar sua manifestação. Apresentando ou não a sua manifestação, haverá o julgamento desse requerimento de nulidade. O prazo para requerer a nulidade é de 5 anos e pode ser instaurado tanto por terceiros como o próprio INPI, verificando alguma irregularidade, pode requerer a nulidade da sua marca. Os recursos, eles podem ser interpostos no prazo de 60 dias a partir da publicação do ato impugnado na RPI. Por exemplo, na terça-feira, supondo dia 10/10, saiu na RPI a decisão administrativa anulando a sua marca. A partir do dia 11/10, você terá mais 59 dias, né? 11/10 mais 59 dias, né? 12/10, 13/10, enfim, para apresentar o seu recurso. Em regra, os recursos têm efeito suspensivo e devolutivos. E a decisão dos recursos também é de competência exclusiva do presidente do INPI. Isso quer dizer que houve uma decisão nulificando a sua marca, por exemplo, ou algum outro tipo de decisão, e dentro do prazo de 60 dias, você apresentou o seu recurso. Por meio do efeito suspensivo, essa decisão que anulou a sua marca ainda não produzirá efeitos, enquanto o recurso não for julgado. Ou seja, a apresentação do recurso suspende os efeitos da decisão anterior. E também tem o efeito devolutivo, isto é, ele devolve ao poder público, no caso aqui, ao presidente do INPI, a capacidade, a competência para analisar toda a matéria objeto do recurso. São vários os tipos de recursos disponíveis no INPI, incluindo o recurso contra o indeferimento de pedido, recurso contra o deferimento parcial, recurso contra a declaração de caducidade, recurso contra a anotação de transferência de titularidade, contra o arquivamento e cancelamento de ofício, dentre outras diversas possibilidades de recursos disponíveis. Adentrando agora ao processo administrativo de nulidade, vamos analisar alguns aspectos. Quem é legitimado para requerer a nulidade? Como já comentamos, esse processo pode ser iniciado de ofício pelo próprio INPI ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 180 dias após a concessão do registro. A competência para deliberar sobre esse processo de nulidade, como vimos anteriormente, também é do presidente do INPI. Nesse contexto, os recursos e o requerimento de processo administrativo de nulidade também pode ser apresentado parcialmente, né?
tanto os terceiros como o titular pode apresentar recurso pedindo a retificação parcial do ato impugnado. Vamos lá. Você solicitou o registro de uma marca, né? E já está com seu certificado vigente na classe 1 e na classe 2. Um terceiro interessado, por exemplo, quer registrar uma marca semelhante à sua, mas apenas na classe 2. Então, ele não se importa que você permaneça, né, isso tendo justificativa, como comentado anteriormente, para o processo de nulidade. Ele não se importa que você permaneça com sua marca na classe 1. Esse terceiro pode ingressar no INPI com a petição de nulidade de marca para nulificar apenas a classe 2 da sua marca, né? É isso que significa que os recursos dos processos de nulidade podem ser apresentados apenas parcialmente. O exame substantivo de recursos e nulidades administrativas. Quando o INPI vai analisar os recursos ou as nulidades para julgamento, ele não está completamente livre. Nesse exame dos recursos ou nulidades, o INPI deve seguir os princípios gerais da administração pública federal, como a legalidade, a finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Ou seja, o servidor do INPI ele não pode simplesmente ter uma opinião sobre o caso e julgar o recurso com base naquela opinião. Ele tem que seguir a lei, tem que motivar, né, o seu julgamento, tem que seguir a razoabilidade, a proporcionalidade, tem que implementar a ampla defesa, o contraditório, dando, por exemplo, o prazo, né, para o titular da marca ou para a pessoa que terá o seu direito restringido se manifestar, ainda que a pessoa não se manifeste. Enfim, o INPI tem que seguir todos esses princípios. Outro princípio que também pode ser aplicado pelo INPI é a fungibilidade, que permite uma certa flexibilidade na análise de pedidos e recursos. Se, por exemplo, você cometeu um leve erro formal na hora de apresentar o seu recurso, ao invés, errou a digitação de uma letra, ou apresentou o recurso A quando na verdade era para ter apresentado o recurso A.1. O INPI pode reconhecer esse seu recurso A como se fosse o recurso A.1, por exemplo, aplicando assim o princípio da fungibilidade. Ainda nesse aspecto dos exames substantivos, o INPI, como comentado, ele pode elaborar exigências. Durante a instrução do recurso, o INPI pode elaborar exigências para complementar as razões apresentadas. Ou seja, o INPI pode solicitar que o recorrente apresente algum documento adicional, apresente alguma prova das razões do recurso dele. Enfim, pode elaborar uma ampla gama de exigências. Nesse contexto, o acesso aos pareceres técnicos elaborados pela CGREC, que é a Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, somente é garantido após a sua publicação. Os pareceres serão publicados pelo INPI, mas, por exemplo, enquanto o processo
estiver em curso ou enquanto estiverem sendo colhidas, enquanto o processo estiver analisado, esse acesso ainda não é garantido, pois esse parecer ainda não foi publicado. Assim, nessa aula, nós vimos que o presidente do INPI é competente para julgar processos de nulidade e recursos apresentados no INPI. Vimos que o prazo para os recursos são de 60 dias, que eles têm efeito suspensivo e devolutivo, que podem ser apresentados em uma gama de situações. Vimos também os legitimados, vimos que a competência é do presidente no INPI, vimos que esse recurso ou processo de nulidade pode ser apenas parcial e vimos os princípios que são aplicáveis aos recursos. Vimos também a questão do parecer técnico, que somente será garantido o acesso a este após a sua publicação pelo INPI. E na próxima aula, vamos falar sobre a transferência de direitos sobre marcas. Nos vemos na próxima aula.